Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br. E aí, pessoal, já foram seguir a PEV no Instagram? Tá rolando sorteio, hein? E continuando aqui com a nossa programação, agora eu chamo os engenheiros Marcos e Ramon, da empresa Macaferri, para falar sobre a drenagem na pavimentação. Vamos lá conferir? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Paving Virtual 2020. Meu nome é Paulo Ferretti, sou responsável pela área de marketing da Macaferri América Latina e hoje tenho a honra de apresentar para vocês a primeira edição do Workshop Web, abordando a importância da drenagem profunda e de pavimento na vida útil da rodovia. Nós da Macaferri acreditamos muito na disseminação do conhecimento para o desenvolvimento sustentável da nossa engenharia. E assim, apresentaremos este webinar, mas antes eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre a Macaferri. Fundada em 1879, Macaferri significa aquele que bate ferros, aonde na oficina da Fabro, na Itália, produzia materiais manufaturados artísticos em ferro. Mas em 1893 houve o que nós chamamos de o nascimento dos gabiões, aonde na recuperação das obras do Rio Reno foi utilizada uma solução de cestos metálicos para coibir o processo erosivo das margens. Nascia-se assim uma das soluções mais conhecidas e difundidas na engenharia, o gabião. A Macaferri se desenvolveu e hoje está presente em todo o globo. Tem presença em mais de 100 países, com 3.000 funcionários diretos, 70 filiais e 30 fábricas em todo o globo. Na América Latina, a Macaferri está presente em 19 países, sendo a nossa matriz da América Latina, sediada na cidade de Jundiaí. Controla todas as operações do mercado latino-americano e central. Contamos com presença e suporte técnico em todo o território nacional e da América Latina. Hoje temos 69 engenheiros no território brasileiro, 17 no México, 46 engenheiros em toda a América Latina e Central. Contamos com 7 fábricas na América Latina e México, 6 unidades no Brasil, 12 unidades no México, 11 unidades na América Latina, 6 centros de estudos de viabilidade técnica e 2 laboratórios técnicos de qualidade. A Macaferri confecciona e comercializa produtos com a malha hexagonal dupla torção, que concebem as soluções de muros de contenção à gravidade, estruturas em solo reforçado, gabiões para estruturas hidráulicas, controle de queda de rochas com barreiras e malhas de proteção contra a queda de rochas, solo grampeado verde e também contempla toda uma gama de soluções em geossintéticos para a área de reforço, filtração, drenagem, barreiras de fluxo e controle de erosão. Nós nos diferenciamos por termos uma estratégia de integração vertical, ou seja, nós não simplesmente vendemos produtos, nós concebemos a solução de engenharia, desde a pesquisa e inovação para novas soluções de engenharia, até a confecção, o auxílio no desenvolvimento do estudo e no projeto, no fornecimento e depois na assessoria pós-construtiva. Nós nos posicionamos de maneira estratégica, contando com 5 pontos, que são a referência técnica de todas as nossas soluções, a presença em todo o território,
a customização para o cliente, o que é muito importante, porque hoje em dia todos os clientes necessitam de uma customização de atendimento, de projeto, eficácia em todos os nossos processos internos e, por último, mas não menos importante, a nossa pesquisa e desenvolvimento, que permite estarmos sempre na vanguarda das soluções de engenharia. Passo agora para vocês o nosso vídeo institucional. Macaferri is a name that goes back to the Italian Renaissance. Translated means, he who works with iron. This is the spirit that flows in our veins. Officina Macaferri was founded in 1879 and immediately started to contribute to important public safety works. Today, with operations in over 100 countries and manufacturing facilities in 5 continents, Macaferri is synonymous with technical excellence, reliability, and environmental compatibility. Macaferri is a technical reference in the design and development of solutions within the civil engineering, geotechnical, and environmental construction markets. Those who work in Macaferri share a vision. Nurture the world of tomorrow, harmonizing life and nature through innovative solutions. Macaferri delivers to its customers engineered solutions that are innovative, safe, and environmentally friendly. Those that enable us to realize our dreams, help the planet, help the humans. Bom, senhores, então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar os palestrantes deste workshop web. O engenheiro Marcos Augusto Jabor, consultor de drenagem em rodovias urbanas, engenheiro civil pela Escola de Engenharia Kennedy, de Minas Gerais, especialista em engenharia rodoviária pela PUC Minas, consultor em estudos hidrológicos e projeto de drenagem da Diretoria de Projetos do DR de Minas. Também é especialista em engenharia e análise do valor e consultor independente do BID, na área de hidrologia e drenagem de rodovias, além de drenagem urbana. Também é coordenador do Programa de Engenharia e Análise do Valor do DR, professor do curso de MBA em Infraestruturas e Transportes e Rodovias pelo IMBEC-UNIP, professor do curso de pós-graduação em Estradas com ênfase em drenagem de rodovias, da FEAMIG Minas, professor do curso de especialização em pavimentação na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia, professor no curso de pós-graduação em pavimentação rodoviária da Faculdade IDD, e professor do curso de MBA em Infraestrutura, Transportes e Rodovias IPOG, e professor do curso de pós-graduação em Engenharia Rodoviária, Concessões Rodoviárias e Vias Urbanas do RTG. O engenheiro Ramon Luiz Cavilha faz parte do Departamento de Soluções Ambientais da Macaferri e é formado em Engenharia Civil pela Universidade do Estado de Santa Catarina e pós-graduado em Pavimentação Rodoviária pelo Instituto IDD, em Curitiba. Faz parte do Grupo Macaferri há 8 anos e há 5 desenvolve a função de coordenação do mercado de desenvolvimento de soluções de pavimentação e drenagem, participando de obras em importantes rodovias, aeroportos e demais obras. Bom, então com isso deixo a palavra para o engenheiro Marcos Augusto Jabor e desejo a todos um excelente workshop. Muito obrigado e até a próxima. Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar para vocês algumas considerações para que não fique nenhuma dúvida sobre a importância da drenagem profunda e a drenagem de pavimento para a vida útil da rodovia. É praticamente um consenso entre os profissionais de infraestrutura que a drenagem tem uma grande importância dentro do contexto. Porém, fica apenas no discurso, nas palavras, pois pouco tem sido feito para o seu desenvolvimento. Poucos estudos, principalmente no que diz respeito ao assunto que queremos tratar, drenagem profunda e drenagem de pavimento. Então, vamos lá.
Vamos iniciar, então, a nossa palestra. Qual é o objetivo da abordagem desse tema? Vamos ver aqui. Estou mostrando uma foto com buracos, né, uma rodovia, outra rodovia com buraco. Eu não estou querendo mostrar aqui, fazer uma apresentação de buracos na pista. Não é esse o objetivo. Eu quero mostrar para vocês que não há necessidade de ter isso, pelo menos no que diz respeito ou que possa ter influência com relação à drenagem. Tá? Então, a gente espera, né, e busca nessa palestra, e nós buscamos que, através das informações que nós vamos passar, que a gente consiga evitar esses problemas quando esses problemas estiverem relacionados aí com a drenagem profunda e drenagem de pavimento. Quando se fala de buraco, buraco não é problema, buraco. O problema os problemas são o que eles causam, né? As consequências, né? Que aí são carros estragados, né? Um custo maior do serviço de conservação e manutenção, redução da vida útil, e aí você vai ter custos também da restauração num tempo bem menor do que estava previsto ou estaria previsto no projeto. Acidentes, né, que é a pior das situações ou das consequências, né, provocadas pelo buraco, são acidentes. Imagina bem essa carreta, o prejuízo que foi, né, para essa carreta. Imagina um caminhoneiro, o dono dessa carreta aí, quando é que ele vai poder recuperar o que ele perdeu aí por causa desse buraco? Então, o buraco jogou ele aí para fora da pista, ele capotou e um prejuízo imenso. Bom, o que pode reduzir aí a vida útil do pavimento? Vamos pensar, né? Primeiro, um erro na concepção do projeto. Exemplo, um dimensionamento errado da estrutura do pavimento, ou seja, um subdimensionamento do pavimento. E aí o pavimento vai ter uma vida útil reduzida, né? E problemas para o usuário. Construção mal feita. Isso é um problema que poderia até ser colocado também, né, dentro da responsabilidade do projeto, dentro da responsabilidade da conservação. Mas se a construção também tivesse tomado alguns pequenos cuidados, não haveria esse problema, não aconteceria esse problema aí, essa erosão no bordo aí, né, essa concentração de água e, consequentemente, a entrada de água a um nível, a um volume indesejável na estrutura do pavimento, vai fazer com que esse pavimento não dure a vida útil estimada no projeto. Os materiais também, nós estamos falando aqui, o que pode reduzir a vida útil do pavimento? Os materiais empregados na construção. E aí não estou falando dos materiais do pavimento, estou falando até de tubos. Vocês podem perguntar, mas o que tem a ver o tubo com o pavimento? Tem muito a ver. Porque se ele não é aplicado, né, dentro das especificações, o que pode ocorrer? Um rompimento da manilha, né, do próprio poeiro, um abatimento no aterro, que pode ter por causa do tubo também a própria fundação, e na recuperação, que vai ter que recuperar, você perde uma extensão do pavimento. Você tem, então, um custo maior aí, né, no seu serviço de conservação e manutenção também. Tráfego e excesso de carga. Esse é um problema sério também, né? O tráfego é dimensionado, é previsto, mas os caminhões trafegando com excesso de carga é um mal. É impressionante aí os efeitos dele, né, na estrutura do pavimento e na redução da vida útil dele. A falta de conservação e manutenção da rodovia também, né, é um item que reduz bem a vida útil do pavimento. Se você não faz a serviço de conservação e manutenção, aqueles dispositivos de drenagem que foram projetados para ter uma determinada função, eles deixam de exercer a função e aí, consequentemente, você vai ter aí a redução da vida útil, problemas na buraco e redução da vida útil do pavimento. A ausência, não só a falta da conservação, né, mas também a ausência do dispositivo de drenagem profunda e de pavimento. Então, um projeto mal elaborado, né, preveu aí dreno de profundo em um determinado local que precisava. O dreno de pavimento também, precisando e não foi projetado, não foi construído. Então, a ausência do dispositivo de drenagem também influencia muito na vida útil do pavimento.
A presença, não só a ausência dos dispositivos, mas também a presença dos dispositivos de drenagem profunda e de pavimento implantados de forma inadequada. Para exemplificando aí, vamos considerar aí que exista um determinado corte num trecho que tenha presença de água, tenha presença de muita água. Então, o dreno adequado para se implantar nesse local seria um dreno com brita, ou já composto, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, esse dreno, não foi implantado o dreno com brita, foi implantado um dreno de areia, que é com material filtrante. E a areia não tem essa capacidade de interceptar e conduzir, né, essa água. A areia é filtrante, então ela vai encharcar e vai, então, chegar aí o excesso de umidade e até a presença de água no pavimento. Esse pavimento não vai durar. Bom, nós falamos aí de vários itens aí, né, que prejudicam e vão reduzir a vida útil do pavimento. Ok. E aí eu pergunto, e a água no pavimento? A água no pavimento reduz também, ela é importante, no caso, ela implica aí numa redução significativa da vida útil do pavimento? Antes de responder isso, vamos ver o seguinte, vamos ver aqui a definição de drenagem. Drenagem é a ciência que tem por objetivo remover ou impedir tecnicamente o acesso das águas superficiais e profundas do subsolo, a fim de proteger e melhorar tudo sobre o que possam elas influir. Pessoal, aqui para mim está bem claro, espero que esteja claro para vocês a função da drenagem, o objetivo da drenagem. Remover ou na realidade, impedir tecnicamente o acesso das águas. Se é isso, né, então a gente tem que pensar. Né? Sempre a gente tem que pensar, analisar para afirmar alguma coisa. Mas vamos, né, voltar aqui então. A água no pavimento, ela prejudica ou reduz a vida útil do pavimento? Eu não consigo ver como é que a água pode prejudicar ou pode reduzir a vida útil do pavimento. Se a definição de drenagem é remover ou impedir o excesso, mas como que a água pode prejudicar? A água só vai prejudicar se tivermos, e aí sim, né, o que vai prejudicar não é a água, é o excesso de água, o tempo que ela permanece no pavimento. Então, se você tem um projeto mal elaborado, uma construção mal feita e falta de manutenção, não tem dúvida que você vai ter problema, vai ter a redução da vida útil. Aí você tem problema. Mas se você tem um bom projeto, então, um projeto bem elaborado, consistente, se a construção foi bem feita dentro das especificações, e tem o serviço de conservação e manutenção, a água não é problema para o pavimento. Tá? Que isso fique bem claro. Tá? Vamos ver então aqui, começar a falar sobre a drenagem profunda. Os dispositivos de drenagem profunda são todos esses aí. Dreno profundo longitudinal, dreno de pavimento, o dreno de espinho de peixe, colchão drenante, dreno subhorizontal e dreno de talvec. Nós vamos tratar nessa palestra, devido à questão do tempo, tratar aqui especificamente do dreno profundo longitudinal e o dreno de pavimento, chamado também de dreno subsuperficial. Primeiramente, então, o dreno profundo longitudinal. O dreno profundo longitudinal ele é utilizado para interceptar ou rebaixar o lençol freático, tendo como objetivo principal proteger a estrutura do pavimento. Pessoal, por que eu estou colocando aqui uma definição, né, numa palestra? Né? Eu estou colocando a definição porque tem que ficar muito claro na mente do profissional, não pode ter dúvida qual que é a função do dispositivo. Se estiver claro, né, estiver bem claro dentro da cabeça do profissional, o projetista vai ter uma atenção, a atenção desejada, a atenção necessária, né, para se elaborar um bom projeto. O construtor, o engenheiro consultor também vai estar atento, né, para ver se o projeto está ok, se está adequado para aquele trecho. E, né, também as pessoas que trabalham com conservação e manutenção estarão atentos também, né, e bem atentos em relação ao serviço de limpeza para que o dreno continue a exercer a função dele para que ele foi projetado, para que foi previsto. E aí, para não ficar nenhuma dúvida, né, sobre o dreno profundo, nós vamos ver aqui uma simulação, né,
nós temos aí a nuvem, a chuva, aí você tem o escoamento superficial, tem infiltração, a infiltração vai formar um lençol freático, esse lençol freático vai aflorar aí no subleito, na estrutura da camada do pavimento, e não tem como, né, um pavimento, então, encharcado, ele durar a vida útil estimada. Nós temos na região, vamos falar aí da região sudeste do Brasil, nós temos aí os meses de chuvas que nós consideramos, os meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e às vezes abril. Então, entre 4 e 6 meses, com certeza 3 meses de chuva ocorre na região sudeste. Imagina bem, né, nesse local desse corte aqui, né, havendo a infiltração, formação do lençol freático, ele estando aflorando aqui no subleito aqui, em 3 meses recebendo. Não tem como, né, os caminhões passando, solicitando o pavimento, não tem como esse pavimento durar. Não tem como. E aí nós temos aí, então, mostrando aí, né, uma via bastante carregada. Você imagina a estrutura do pavimento saturado, ele não vai durar. Não vai durar a vida útil. Essa foto nós podemos ver aqui, ó, esses problemas aqui, é nítido, né? Eu não tenho a menor dúvida que esse problema aqui está relacionado com excesso de umidade ou presença de NA. Mas aqui tem dreno, né? Pode ter dreno ou não. Se tiver dreno, gente, e ele não estiver funcionando adequadamente, não adianta ter o dreno. O dreno tem que estar funcionando de forma adequada. Tá? Então, bom, para evitar esse problema, né, nós temos que implantar o dreno profundo longitudinal, aquele padrão DENIT 1,5 m. O DENIT tem 50 centímetros de largura, né? Preenchido com brita ou com areia. Nesse caso, o lençol freático tem que ser preenchido com brita. Tem também o geocomposto, que a gente vai falar daqui a pouco. Também vocês vão ter uma apresentação do engenheiro Ramon falando sobre os materiais, né, os tipos de drenos que a Macafer tem, que é bastante interessante. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos implantar, então, um dreno profundo longitudinal, e ele vai, então, interceptar, captar e conduzir para o local adequado no lençol freático. Ok? E aí, então, uma rodovia com o dreno implantado, o dreno funcionando, tudo funcionando direitinho, e aí vai durar, esse pavimento vai durar o tempo de vida estimado. Isso eu estou falando de durar o tempo de vida estimado sem a interferência da drenagem, da água, né? Sem interferência de excesso de umidade ou presença de excesso de água no pavimento. É isso que eu estou dizendo. Tá? Bom, implantou o dreno profundo longitudinal. Está resolvida a questão? Aí a implantação de um dreno, né, do dreno profundo, no pé do corte, enchimento material, padrão do DENIT, brita, tubo poroso, manta envolvendo a vala quando é com brita. Olha só essa foto. Esse trecho, nesse segmento aqui, nesse corte, existe o dreno profundo longitudinal. E olha os defeitos que tem. Esses defeitos aqui são característicos de excesso de umidade ou presença de NA. Não tem dúvida, isso com certeza é. Mas tem dreno, que o dreno foi mal feito, o dreno foi mal executado, está com matéria. Pode ser dois problemas, né, a princípio. Pode ter sido feito com areia, enchimento de areia, e tem presença de NA, então a areia não vai trabalhar, não é adequado para essa situação. Você vai ter, então, a saturação da areia e o encharcamento, e o pavimento vai acontecer isso aí. Outra coisa. Outra situação, tem o dreno, foi feito com brita, foi feito com geocomposto, tudo direitinho, tudo bonitinho, né? Mas a saída do dreno está desse jeito. Se a saída do dreno estiver entupida, a água que ele está interceptando, né, e captando, a água não sai. Então você tem um refluxo, essa água vai acumular em algum ponto, né, e vai chegar no pavimento, e não tem pavimento que dure dessa forma. Então, não basta apenas, né, implantar um dreno profundo longitudinal, um DPL. Né? Você tem que implantar, né, de forma, um projeto adequado para cada situação, e você tem que também fazer o serviço de conservação e manutenção, o serviço de limpeza. Ok? Aí um terminal livre, né, limpo, só para mostrar aqui a diferença das duas situações.
Esses são os drenos mais usuais, né, que nós usamos nas nossas rodovias, né? O dreno com 1,5 metro de profundidade, com selo ou sem selo. Aqui está o selo, né? Com selo, aqui sem selo, 1,5 metro de profundidade e de altura. E o projeto tipo do DENIT tem 50 centímetros de largura, do DR de Minas tem 40 centímetros de largura. Não é diferença. O tubo perfurado, se for com um enchimento de areia, tem que envolver com a manta geotêxtil não tecida. E esse é o projeto tipo, o enchimento com areia e o enchimento com brita. Se for enchimento com brita, a vala tem que ser envolvida com manta geotêxtil não tecida para não haver carregamento de fino e com o tempo os finos vão preencher os vazios da brita, a brita perde permeabilidade, isso é o que a gente chama de comatação. Então a manta tem que envolver a vala, coloca aí 10 centímetros de colchão de brita, o tubo perfurado e enchendo com a brita 1, brita 2, isso aí depende do projetista, da necessidade. Tem também, né, os mais usuais. Estamos falando dos drenos profundos mais usuais. Então, nós temos, então, um enchimento de areia, um enchimento com brita e o geocomposto. Esse geocomposto, né, tem o geocomposto da MacDrain, da Macafer, que é o MacDrain. Ele para ficar mais fácil para a gente poder explicar, tem isso aí. São 2 mantas geotêxtil não tecida com uma grelhazinha no meio, né, e o tubo embaixo. Isso tem mais ou menos 1,8 centímetros de largura. O mais importante é o seguinte, que isso tem esse tipo de dreno aqui, ele substitui o dreno de brita padrão DENIT de 50 centímetros de largura. Mas isso, o Ramon vai mostrar isso aí, o engenheiro Ramon da Macafer vai mostrar isso aí com mais propriedade e ele tem mais condição de explicar isso melhor do que eu, ok? O que eu posso falar para vocês como técnico, como projetista, é de que esse dreno é excepcional. E é uma questão de tempo, com certeza nós não vamos indicar mais dreno de areia e dreno de brita na nossa rodovia. Não tem sentido, ok? Aí é uma outra foto mostrando, ok. Algumas considerações para a elaboração do projeto, porque eu acho que isso é importante, para que, né, as pessoas então possam ter consciência, né, de que o projeto de drenagem profunda e o projeto de drenagem de pavimento tem que ser feito, tem que ser elaborado, tem que ser pensado, tem que se gastar tempo com isso, isso tem que ser feito por especialista, isso tem que ser pago de forma adequada, né, os projetos têm que ser pagos de forma adequada para que você tenha um bom projeto. Porque se você tiver um mau projeto, isso vai influenciar no custo de implantação e depois no custo de manutenção, inclusive na vida útil também da rodovia. Bom, os projetos aí, para fins de projeto, alguns aspectos que a gente considera, né? A altura do corte, quanto mais alto o corte, maior a encosta, maior a probabilidade que haja necessidade de dreno. Rios e córregos margeando a rodovia, se você tem hoje, né, nesse período de seca que nós estamos, você passa aí no curso d'água e tem uma determinada altura de lâmina d'água, mas já tem 3 meses que não chove, 2, 3 meses que não chove nada. Não, de onde vem essa água? Vem do lençol freático. Se vem do lençol freático, e aí é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né? Esse lençol freático está ao longo do curso d'água e se nós formos implantar uma rodovia próxima a esse curso d'água, né, isso quer dizer que praticamente certo que não vamos precisar de dreno nos cortes desse trecho. Essa é uma situação. Você tem um curso d'água próximo à rodovia. Esses cortes aqui, eu não tenho a menor dúvida que vai precisar de dreno profundo no final. A dúvida é saber se o dreno vai ser com areia ou com brita, né? No caso do geocomposto, seria o geocomposto direto em todos os cortes. Independendo dessa ter quase certeza, da gente ter quase certeza ou não, né, estudos têm que ser elaborados, estudos têm que ser feitos, né, sondagens, nada é feito assim, eu acho que precisa, eu tenho certeza que precisa, não é desse jeito que a gente faz projeto. Né? O projeto é feito em cima de... elaborado e desenvolvido em cima de estudos. Outro aspecto a ser considerado é a visita a campo, que é importantíssima para nós projetistas, né, para que nós temos acessibilidade, né, chegar lá no campo, ver determinados locais, ver determinadas situações que precisa, né, vai precisar do dreno. Quando você está visitando numa época de seca, né, e aí você não vai ver esses vestígios, que é a umidade, determinado tipo de planta, você talvez não vai ter isso aí, mas você pode conversar, andar por exemplo, ir na prefeitura,
conversar com o prefeito ou com o secretário de obra lá, pedir para uma indicação de 1 ou 2 pessoas que trafegam nesse trecho todos os dias durante o ano todo. E aí, no período de chuva que essa pessoa trafega, ele sabe muito bem quais os locais que dá problema e qual que não dá. Não quer dizer que esses locais de problema vai precisar de dreno, não. Tá? Mas é um forte indicador da necessidade de dreno. Depois aí, com o estudo que a gente vai elaborar, e aí a gente vai definir corretamente os locais de dreno. Bom, a sondagem é super importante. Não tem como fazer projeto de drenagem profunda sem fazer as sondagens, né? Sem sondar. Tirar aí a umidade a 1,5 metro de profundidade. Aí eu vou tirar essa umidade, que a gente chama de umidade natural. Eu vou comparar com umidade ótima, né? E vou determinar se vai definir, né, se haverá necessidade de dreno ou não. Caso se identifique NA, é importantíssimo, né, que a gente faça a leitura desse NA 24, 48 e 72 horas. E eu vejo na maior parte dos projetos que o pessoal da sondagem vai lá, identifica o NA e só coloca NA e não faz as leituras. Somente isso não é suficiente para nós projetistas. Porque dependendo de como esse NA estiver variando, eu tenho que colocar até mesmo um colchão drenante junto com o dreno profundo longitudinal. Bom, então, executada a sondagem, eu tiro a umidade natural, comparo com a umidade ótima. A umidade natural está acima da ótima e está me dando aí um CBR menor do que o de projeto, eu vou ter que colocar dreno. É simples, tudo é muito simples, mas tem que ser feito. Isso é para mostrar, né, um determinado estudo que eu fiz, a umidade natural deu 28,7, a umidade ótima 18,2, aqui não vai precisar de dreno. Por outro lado, o outro ponto, a umidade natural deu 10, a umidade ótima 17,3, aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. A umidade natural 28,7, a umidade ótima 18,2. 18,2. Então, nesse local vai precisar de dreno, com certeza. A umidade natural está bem acima da ótima. Aqui a umidade natural está bem abaixo da ótima, não vai precisar de dreno. Mas não é só essa análise que a gente faz essa análise em cima da curva de compactação do solo, né, do subleito. Ok? A drenagem profunda em projetos de reabilitação, além disso, né, o que a gente faz, o que a gente utiliza ainda, né, desses cuidados aí da sondagem, são as informações do pessoal da pavimentação, do projetista de pavimentação, inventário da superfície do pavimento, as medições, né, de deflexão por viga Bankman, Foley, qualquer outro tipo de medidor. Você está fazendo um projeto de restauração num trecho como esse aí, não tem dúvida que esses 2 locais aí vai precisar de dreno. Mas foi implantado dreno e... Bom, pode até ter sido implantado dreno, mas ele não está funcionando, né? Agora vocês vejam bem, aqui eu apresentei uma foto, aqui tem alguns problemas, né? Tem um trincamento aqui nesse local, localizado. E aí você vai colocar dreno ali, nesse corte, esse corte com certeza tem dreno. Provavelmente tem dreno. E aí você vai colocar dreno aqui? Não, eu vou estudar. Aí o que eu vou fazer? Olha o corte, eu vou fazer a medida, né? Eu vou pegar a medida da deflexão, que o pessoal da pavimentação solicitou essas medições, e vou avaliar. Se a deflexão realmente estiver muito alta, é praticamente certo da necessidade do dreno. Mesmo assim, eu vou pedir uma sondagem nesse local. Tá? Eu não vou pedir sondagem em todos os locais, não. O pavimento está em um sistema, tem algumas trincas, alguns defeitos, a deflexão está baixa. Não é problema de acesso à umidade ou presença de água. Não preciso pedir sondagem nesse local. Tá? Então, o projeto de restauração é até mais simples da gente fazer, aí, né, da gente elaborar, de ter aí um produto final muito bom. Dreno de pavimento. O dreno de pavimento, por definição, é isso aí. São dispositivos que têm como objetivos receber as águas drenadas pela camada do pavimento de maior permeabilidade e conduzir até o local de deságua. Pessoal, o dreno de pavimento, ele coleta a água que passa pelo revestimento. Então, vamos trazer a nuvem, né, fazer chover, água aí na superfície do pavimento, no revestimento, tá? O que acontece? Para nós, projetistas, o revestimento será sempre permeável. Por quê? Porque eu não faço o projeto de drenagem para o primeiro e segundo ano da vida útil da rodovia. Se você utiliza aí um revestimento, você vê o que? Faixa C,
a permeabilidade dele vai dar lá na faixa do 10 a menos 7, 10 a menos 8 centímetros por segundo. Essa é uma faixa que a gente considera praticamente impermeável. Inclusive, muitos projetistas de pavimentação indicam o CBU, que é a faixa C, para fechar mesmo, para não deixar penetrar água. Só que o revestimento asfáltico, né, exposto ao sol durante muitos anos, muito tempo, o material betuminoso ele vai oxidando com o tempo, se tornando rígido, e aí começa a aparecer fissuras e trincas. Então, dentro da vida útil da rodovia, né, ou do pavimento, esse pavimento ou esse revestimento, a partir de um determinado tempo, ele é altamente permeável. Então, nós não consideramos aí a permeabilidade do revestimento. Vamos considerar a permeabilidade das estruturas, das camadas, né, do pavimento. Então, subleitos, base e base. Se a base tem uma boa permeabilidade, a subbase impermeável, a água vai penetrar no revestimento, vai penetrar na base, não penetra na subbase, vai escoar para o bordo, né, vai ficar presa no bordo. Se deixar essa água, não tirar essa água colocando no dreno de pavimento, eu vou ter o efeito da poropressão e esse pavimento vai ser desestruturado e a vida útil dele vai ser bem reduzida. Outra situação do dreno, necessidade do dreno de pavimento, é você ter a subbase e a base com boa permeabilidade e o subleito impermeável. A água penetra no revestimento, penetra na base, penetra na subbase e não vai penetrar no subleito. Então eu tenho que posicionar o dreno de pavimento, tenho que implantar para coletar essa água acumulada no bordo. Bom, os drenos, nós temos aí dois tipos de dreno de pavimento, lateral de base e transversal. Esse que a gente está vendo aqui é o dreno lateral de base. Se há necessidade de colocar um dreno no bordo do pavimento, vou precisar também de dreno no sentido transversal. Porque a água penetra e escoa não é só no sentido transversal, ela também vai no sentido longitudinal, escoa no sentido longitudinal. Tá? Então, os tipos de dreno de pavimento são os drenos laterais de base e os drenos transversais. Aí são os drenos laterais de base. Nós, sempre que elaboramos um projeto, eu particularmente utilizo sempre essa escala de permeabilidade. Então, não tem como definir, né, se haverá necessidade ou não de dreno de pavimento sem ter os ensaios de permeabilidade das camadas do pavimento. Então, tenho que ter o ensaio de permeabilidade da base, subbase e subleito. Aí sim, de posse desses ensaios, dos resultados desse ensaio, eu vou definir aonde posicionar o dreno, se há necessidade, e aonde posicionar o dreno. Muitas vezes, né, se fecha o revestimento, né, fala, não vou fechar bem lá o revestimento para não penetrar água. Bom, realmente, no primeiro e segundo ano de vida útil do pavimento, da rodovia, não penetra praticamente nada, ou seja, não penetra quantidades que possa vir a prejudicar o pavimento. Mas, em compensação, você tem aí, né, uma altura de lâmina d'água no revestimento, que eu, da drenagem, não tenho como tirar, porque está na pista, eu só consigo tirar quando chega no bordo. Então, você vê o que é faixa C, num país de clima tropical, tem esse grande inconveniente, aí que você vai ter excesso de água na pista, e aí você tem um efeito, além, né, de reduzir significativamente aí o contato, né, do pneu, a aderência, né, pneu-pavimento, o revestimento, ainda tem o efeito spray que tira a visibilidade, que no caso de pista simples é um risco muito grande para a gente. Isso aí só para mostrar para vocês já um revestimento, né, que já o pavimento tem um determinado tempo de vida, que aí vocês já estão vendo aí, já está aparecendo aí as trincas, né? Só que antes de aparecer a trinca, surgem as fissuras. A partir do momento que você tem fissuras, que você não consegue enxergar aí, você já tem, então, uma penetração de água significativa no pavimento. E aí você vai ter que fazer os estudos, né, para saber se haverá necessidade ou não de dreno de pavimento. Aí é só para mostrar, né? Bom, solução em relação ao dreno de pavimento, nós temos aí o dreno lateral de base, que projeto tipo do DENIT é 40 de largura por 40 de altura. Pessoal, esse dreno, né, quando há necessidade, tem que implantar, não se discute, o dreno de pavimento. Só que esse dreno padrão DENIT, ele se vocês medirem, vendo aí, né, na mesa, ou onde vocês estiverem assistindo essa palestra,
se vocês medirem 40 centímetros de largura por 40 de altura, vocês vão ver que isso é um canal. Então, dependendo se o projetista indica, dependendo do local que ele indicar, ou dependendo do que for construído, né, se não for num local adequado, esse canal ele vira a ser um problema em vez de uma solução. O material de enchimento desse dreno, dessa vala 40 por 40, eu não consigo compactar. Eu não consigo estruturar ele para que ele fique da mesma forma do que o pavimento. Então, esse é um ponto fraco. Ele é muito agressivo. É uma agressão ao pavimento. Mas, né, não há problema se você implantar ele, né, em determinados locais, né, que, por exemplo, debaixo da sarjeta, bem próximo, não no bordo da pista, mas fora da... não na pista, né, mas do bordo para fora da pista, aí na sarjeta, debaixo da sarjeta. Tem que tomar muito cuidado com esse dreno, senão, em vez de ser uma solução, ele passa a ser um problema. Existe uma solução, né, já há um tempo, isso não vou falar hoje, não é de hoje, né, que é o McDrain. Né? O McDrain é uma ótima solução para isso, para o dreno de pavimento, porque ele tem uma espessura em relação ao convencional muito pequena, mas ele é eficiente, é eficaz. Você abre o pavimento com uma serra. Aí só uma passada rápida, porque o Ramon vai abordar isso com mais propriedade, com mais profundidade. Só para mostrar aí, né, a abertura da vala, a colocação do McDrain, né, do gel composto. E aí, olha só a diferença. Né? Imagina aí a vala 40 por 40 e esse dreninho. É óbvio que o projetista, que a capacidade de condução de água, né, nesse dreno é menor do que naquele 40 por 40. Porque aqui eu não estou colocando tubo. Então, mas isso não é problema para o projetista. Nós calculamos e dimensionamos e fazemos as saídas aonde for preciso, ou no espaçamento que for preciso. Essa é uma solução excelente para a drenagem de pavimento. Tá? Os drenos, se eu preciso do dreno lateral de base, eu vou precisar do dreno transversal. O dreno transversal, os drenos transversais são indicados nos pontos baixos, curvas verticais côncavas, próximas pontes e sangrias. Aí um ponto baixo, curva vertical côncava, né, que a necessidade do dreno, se a água vai escoar no sentido longitudinal, ela vai ficar parada ali embaixo, ali no ponto baixo, então tem que ter um dreno, senão o pavimento vai entrar em ruptura. Aqui é uma foto mostrando essa situação. Né? A água está escoando lá para esse ponto baixo, está ficando parado, e aí nós já temos um remendo lá imenso. Alguém pode pensar assim, não, aquele remendo ali é o bueiro que bateu. Não, esse remendo aqui é devido à água acumulada ali no pavimento. E aí fica no caso, como é que eu posso dizer aí, um aviso, uma orientação para as pessoas que trabalham com infraestrutura. Todas as vezes que vocês encontrarem um problema, estudem, identifiquem a causa do problema. Tem um buraco, vai lá e tapa o buraco. Ok, tem que tapar o buraco, mas tenta identificar a causa do problema. Senão você vai ficar fazendo tapa-buraco a vida inteira. Tá? No caso das pontes também é a mesma situação, né, que a água escoa longitudinalmente vai ficar presa ali no encabeçamento da ponte, então tem que ter dreno transversal, né, para tirar essa água acumulada. E no caso de restauração de pavimento, né, a sangrias, onde tem água acumulada, você vai fazer sangrias e tirar essa água daqueles pontos. Uma abordagem final, né, nós vamos colocando aqui a drenagem, ver essa vida útil do pavimento, ver também a segurança viária. Que é o problema, né, da redução da vida útil do pavimento, além de todos os custos, né, de conservação, manutenção, de construção, reconstrução, etc., tem também o problema da vida do usuário. Quando nós elaboramos aí o projeto, né, o que a gente está querendo, né, procurando? Garantir de ir e vir no menor tempo de viagem, com conforto e segurança aos usuários. É isso que a gente está procurando no nosso projeto. Aí eu pergunto para vocês, se tem excesso de água ou uma altura de lâmina d'água no pavimento, você trafega aí com segurança e conforto? Com certeza não. Tá? Esse é um acidente que ocorreu por causa de excesso de água na pista. E tem ocorrido aí diversos acidentes, e muita gente tem morrido aí por causa de aquaplanagem. Tá? Isso aí é só um dado estatístico, né? Em 2016 morreram 37.345 pessoas, num levantamento ou no estudo feito pelo Conselho Federal de Medicina,
de 2008 a 2016, morreram 368.821 pessoas em acidentes. Pessoal, isso não é guerra, não. Os dados são de guerra, né? Mas não é guerra. Nós precisamos de melhorar os nossos projetos, melhorar as nossas construções e, principalmente, voltar a fazer o serviço de conservação e manutenção. Tá? Hoje, o serviço de conservação e manutenção nós temos aonde? Né? Bem feito, bem executado nas rodovias concessionárias. E algumas estaduais e algumas federais. Mas, de forma geral, as estaduais e as federais têm deixado muito a desejar em relação a isso. Bom, né, se você as consequências, né, de um projeto mal elaborado ou mal implantado, também por falta de manutenção, é isso aí. Né, são um pavimento entra em ruptura prematuramente. Nesse caso, você não vai conseguir fazer a sua viagem, ir e vir no tempo, né, no menor tempo, você vai gastar bem mais tempo e está correndo risco, não tem conforto e nem segurança também. Então, a rodovia aí não está atingindo o objetivo pelo qual nós projetamos. Tempo de viagem vai aumentar, com certeza, conforto e segurança não existe, pelo contrário, e a vida útil da rodovia vai ser reduzida significativamente. Com isso, nós vamos aumentar os custos de manutenção e muito também, né, muitos custos de manutenção e os custos de restauração também. Né? Você previa aí uma intervenção com 8 anos de vida da rodovia, do pavimento, você vai ter que fazer essa intervenção aí com 5, 6 anos. Quanto custa isso? Da onde sai esse dinheiro? Né? Onde vem esse recurso? Você vai deixar de aplicar em algum outro local para você restaurar, ou nesse caso aqui já tem uma reconstrução dessa rodovia. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Gostaria de aproveitar, então, esse pequeno final e agradecer a Macaferra, aí, através do Paulo Ferretti, a Kátia Fonseca, o Ramon Cavilho, que me convidaram para fazer aí essa palestra. Logo a seguir, vocês vão ter aí, né, uma palestra com o Ramon. O Ramon, ele sabe muito, né, dessa área de drenagem profunda e drenagem de pavimento, tem um conhecimento profundo, né, tanto na parte teórica quanto no processo construtivo, e vai poder esclarecer melhor para vocês aí a respeito das alternativas, tanto do dreno profundo longitudinal quanto do dreno de pavimento. Então, obrigado a todos. Boa tarde a todos. Como o engenheiro Paulo Ferretti me apresentou no início, sou o engenheiro Ramon, coordenador de pavimentação e drenagem do Grupo Macaferra do Brasil. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão assistindo ao nosso primeiro workshop web. Agradecer também ao professor Jabor por sua excelente apresentação e agradecer também ao Paving Virtual de nos permitir fazer parte desse grande evento mais uma vez. Eu tenho a missão de dar continuidade com o tema A Importância da Drenagem Profunda e de Pavimento na Vida Útil da Rodovia. O meu principal objetivo é trazer informações técnicas de alguns materiais que estão sendo utilizados para a execução de dispositivos de drenagem profunda e de pavimento. Além disso, apresentar alguns casos de obras mostrando um material que tem ganhado espaço aqui no mercado brasileiro, que são os geocompostos drenantes. Acredito ter ficado muito claro na apresentação do professor Jabor o quão importante é a drenagem para uma rodovia, não só com relação à engenharia de pavimento, mas também muito ligado à segurança e à preocupação com a vida do usuário. E como é que a gente pode evitar muito desses problemas? Como já visto, com dispositivos de drenagem. Se falarmos de drenagem superficial, a gente pode ter como exemplo aí as canaletas, as escadas dissipadoras, bueiros e algumas alas de saída e proteções dessas alas de saída. Mas focando no nosso tema principal, os dois dispositivos que vamos nos aprofundar um pouco mais hoje serão os drenos profundos e os drenos de pavimento. Um ponto extremamente importante para a funcionalidade desses dispositivos são os tipos de materiais que são empregados. Nada adianta criar esses dispositivos de maneira ineficiente. Um dreno mal feito pode gerar sim um problema ainda maior do que se ele não existisse. Os tipos de materiais influenciam diretamente na qualidade da drenagem que a gente está fazendo. E temos que ficar atento com o que está sendo especificado dentro do projeto. E hoje, um item indispensável para a execução de um dispositivo de drenagem subsuperficial são os geossintéticos.
Então, o que são os geossintéticos? Como é que a gente pode definir esse tipo de material? Acredito que muitos já saibam e já têm bastante contato com esse tipo de material, mas vamos a uma breve definição. Existe uma terminologia de uma norma da BNT de 2013 que diz o seguinte, que é um termo genérico que designa um produto no qual pelo menos um de seus componentes é produzido a partir de polímero sintético ou natural. É apresentado como manta, faixa, estrutura dimensional, usado em contato com terra ou outros materiais de aplicações geotécnicas e de engenharia civil. Bom, como dito na norma, os geossintéticos são confeccionados com alguns tipos de polímeros, né? Alguns deles são o polipropileno, o polietileno, o poliéster ou o policloreto de vinilo. A escolha desse tipo de polímero pode variar de acordo com o tipo de aplicação do geossintético. Entre algumas propriedades desse geossintético, a gente pode citar algumas delas. A primeira delas é a resistência à tração, né? Que alguns geossintéticos têm como característica esse elemento, essa propriedade, para que se dê um reforço de solo, ou então um aumento de capacidade de suporte de alguma região onde tenha um solo ruim. O segundo item é a resistência ao puncionamento, onde alguns geossintéticos têm de suportar o contato com a pressão com elementos pontiagudos, por exemplo, sem que haja alteração da principal função deles. Permeabilidade é o terceiro item, que, como o próprio nome já diz, é o quanto o material é permeável. Esse é um assunto que a gente vai ver bastante hoje com relação aos geotêxteis, por exemplo. Flexibilidade também é uma das características desses tipos de materiais geossintéticos, e durabilidade. Quando aplicados aí, na sua origem, na sua obra, ela tem que ter de forma correta, claro, ela vai ter uma longa vida útil se aplicada corretamente. Bom, e quais são as principais aplicações de engenharia, né, que a gente pode ter para os geossintéticos? Eu vou citar 4 delas que a gente julga ser as principais, e a primeira delas é a parte de controle de erosão. Existem hoje alguns materiais que são específicos para essa aplicação e têm como principal finalidade aí garantir a integridade da superfície do solo. A de reforço, o próprio nome já diz, vai atuar como elemento de reforço, vai ser o elemento com a maior resistência para a estrutura projetada. A parte ambiental, que são materiais de impermeabilização, por exemplo, que você pode aplicar num aterro sanitário, uma estação de tratamento e etc. Mas hoje a gente não vai focar nesses 3 primeiros itens, e sim a gente vai focar na parte da drenagem, na qual os geossintéticos podem auxiliar de várias formas, como filtração e destinação dos excessos de água, que é a principal função aí da drenagem. Para exemplificar um pouquinho mais, eu vou mostrar alguns geossintéticos que são aplicados aí em um pavimento. Já que a gente está falando de drenagem de uma rodovia, vamos aplicar os geossintéticos aqui no pavimento. O primeiro deles são os geossintéticos para reforço de capa asfáltica. Tem como principal finalidade o retardamento do aparecimento de trincas na superfície. É um sistema anti-flexão de trincas e auxilia também para que não haja entrada de água na estrutura do pavimento através dessas trincas. No caso da Macaferri, o nome desse material chama-se Macgrid AR, então ele pode ser aplicado em grandes áreas, como em pátios de aeroportos ou pedágios, faixas localizadas, como é, por exemplo, dessa foto abaixo no lado esquerdo, onde há uma intervenção totalmente localizada, ou então em toda a rodovia, no trecho das 2 faixas, como um sistema de reforço de capa asfáltica e com a principal finalidade anti-reflexão de trincas. O segundo geossintético são os geossintéticos que atuam como elemento de reforço ou aumento de capacidade de suporte ou até mesmo de separação. Eles podem, inclusive, melhorar a performance do pavimento onde ele está inserido. Então, em muitos casos eu tenho um ganho de vida útil, ou eu posso tornar o meu pavimento com uma estrutura um pouco mais esbelta, um pouco menos espessa, com a aplicação de elementos, por exemplo, de reforço, que é o caso das geogrelhas e das microgrelhas. No caso da Macaferri, a gente tem hoje 2 materiais sendo produzidos no Brasil que atuam dessa forma. A Macgrid WG, que tem mais a função de reforço, e a Macgrid Net, que é essa foto, que também é um elemento de reforço, com umas resistências um pouco menores, mas também com uma malha um pouco mais fechada, que cria aí um elemento separador, o que torna muito interessante em casos onde eu tenho solos muito ruins de subleito e eu não posso sofrer um processo de perda por agulhamento do meu material nobre que vem sendo aplicado no local. E por último, o geossintético para drenagem. Aí vai ser o nosso principal tema que a gente tem hoje, que são
os elementos, aí, os dispositivos de drenagem, como a gente pode, e que tipo de materiais, perdão, que a gente pode aplicar para esses sistemas. Para que um dreno funcione e exerça a sua função esperada, ele precisa ter alguns componentes fundamentais. O primeiro deles é um meio filtrante. O próprio nome já diz, esse meio filtrante ele vai servir como um filtro, vai reter o sólido e permitir a passagem da água. Os materiais mais comuns para fazer esse filtro hoje são os geotextos não tecidos, mas ele também pode ser feito com areia ou um material britado de menor granulometria. Após a passagem pelo meio filtrante, a água deve percorrer pelo meio drenante. Então é o núcleo do nosso dreno, é o centro do nosso dreno. Pode ser executado aí com brita, que é o mais comum. Antigamente até mesmo o DENIT especifica alguns tipos de drenagem com areia, mas assim como o professor Jabor falou, a drenagem com areia ela acaba sendo um pouco menos eficiente, onde ela tem uma função mais de filtro do que papel de meio drenante. E depois que ela passa pelo meio drenante, a água passa pelo meio drenante, ela vai até o meio condutor. O meio condutor são os tubos porosos, perfurados e corrugados. Os mais comuns hoje são os tubos flexíveis, os tubos de PAD. Mas o DENIT ainda especifica alguns tipos de tubos com tubos de concreto perfurados, mas os mais comuns são realmente esses que vêm sendo aplicados no mercado em PAD. Esse tubo ele pode ou não existir. No caso dos drenos cegos, como foram apresentados pelo professor Jabor, se o dreno for cego, significa que ele não tem o tubo. E aí você tem um espaçamento entre as saídas um pouco menor. E por último, um ponto de captação. Nada me adianta eu ter um sistema de drenagem eficiente, mas sem um ponto de saída, sem uma saída dessa água. Se eu fizer somente uma drenagem sem a saída, vai virar um acúmulo de água e pode acarretar novos problemas para a minha rodovia. Para um dreno convencional, para um DPS 08, por exemplo, que é o dreno profundo longitudinal que o DENIT especifica, vamos pegar aqui essa seção e ver aonde se encaixam os componentes nos drenos. Então o primeiro item seria o meio filtrante. Nesse caso aqui, os mais comuns são os geotextos não tecido. Inclusive o geotexto que o DENIT especifica é um geotexto com resistência e tração de 14 kN. O meio drenante seria a brita nesse caso, que tem aproximadamente entre 30% e 35% de vazios. E o meio condutor seria o tubo, que pode, como eu falei antes, que pode ou não existir. Então esse é um sistema convencional, é um sistema de drenagem que vem sendo bastante aplicado no Brasil já há bastante tempo. No caso da Macafé, a gente tem o geotexto também. O nome desse geotexto, o nome comercial, é Mactex H, que é um geotexto não tecido, produzido de poliéster, agulhado e consolidado por calandragem. E aqui alguns exemplos de obra. Acredito que todos já tenham tido contato com esse material, seja na vida acadêmica ou profissional. E para exemplificar, essa é uma obra de Santa Catarina, na qual foi feito um dreno profundo e um pé de talude para que o lençol freático não atingisse o novo pavimento que seria construído. Assim como são os drenos profundos, com o dreno de pavimento também. O conceito de aplicação é exatamente o mesmo. Escavação, colocação do geotexto, um berço de brita de 10 cm, colocação do tubo, se existir, se não for um dreno cego, preenchimento total da vala com a brita e fechamento do geotexto com o seu transpasse. O sistema é o mesmo para ambos os drenos, tanto para o dreno de pavimento quanto para o dreno profundo. A diferença são as dimensões. Quando eu tenho um dreno profundo para rebaixamento de lençol freático, normalmente se eu tenho uma escavação de vala de 1,5 m por 50 cm, que é o caso do padrão do DENIT. Em drenos de pavimento, eu tenho normalmente 40 de largura por 40 de altura, que também é o padrão do DENIT. Mas hoje já existem alternativas para esse tipo de drenagem, tanto para os drenos profundos quanto para os drenos de pavimento, que são os geocompostos drenantes. O posicionamento deles é exatamente o mesmo do dreno convencional. O que muda são alguns materiais do sistema. Então, para que o dreno funcione, ele precisa ter aqueles mesmos componentes que eu falei lá atrás. O primeiro deles seria o meio filtrante. O meio filtrante também é um geotexto não tecido. O geotexto não tecido que é o mesmo geotexto que está sendo aplicado num dreno convencional. O que vai mudar, e muito, é o meio drenante, que nesse caso do geocomposto drenante é uma geomanta tridimensional flexível. E por último, o meio condutor, que também pode ter ou não ter. Se for um dreno cego, ele não vai ter da mesma forma. Bom, mas e por que se criou o geocomposto drenante se os drenos convencionais funcionam tão bem? Há muitos tempos os drenos funcionam
e por que se pensou na elaboração, aí, na criação de um geocomposto drenante. Alguns motivos são que muitas vezes a execução desses drenos viram uma obra de terraplanagem. Isso muito devido à seção excessiva, né? Ou seja, se eu tenho uma rodovia já em operação e eu tenho que fazer um dreno profundo, por exemplo, a escavação, o transporte de materiais vira uma obra de terraplanagem, porque o volume de escavação e de transporte é muito grande. O outro ponto é a velocidade de resposta desses drenos. Devido ao baixo número de vazios, como eu já falei agora há pouco, entre 30% e 35% de vazios, a água tem uma dificuldade para se percorrer no núcleo, depois que ela passa pelo geotexto, para se percorrer no núcleo do dreno. Isso a gente chama que é um efeito de intrusão, que é a dificuldade realmente que a água tem de transitar pela brita. O geocomposto foi criado justamente para otimizar esses pontos. Ele tem uma espessura de apenas 11 milímetros e com um alto número de vazios no seu núcleo. No caso do McDrain, que eu não citei ainda, são 90% de vazios. E com isso, ele tem uma alta velocidade de resposta. Depois que a água passa pelo meio filtrante, que é o geotexto, que nos dois casos vão ter, ele percorre praticamente no núcleo como livre, né? Então a água entra e ela vai ser lançada diretamente ou para o tubo ou então para a sua saída, se for um dreno cego, por exemplo. Por isso que a capacidade do geocomposto ela é equivalente ao dreno convencional. Mesmo um dreno convencional tendo 50 cm de largura, ela é equivalente a um dreno com o geocomposto que tem apenas 11 milímetros de espessura. No caso da Macaferri, o nome do geocomposto é McDrain TD, que ele é um geocomposto de drenagem leve e flexível. Ele já vem com uma bolsa preparada, vocês podem perceber, na parte de baixo do geocomposto drenante, para que você consiga inserir o tubo, caso haja necessidade. Antes de mais nada, esse material já é normatizado pelo DENIT, já desde 2012, pelo número 161 de 2012, e essa normatização indica todas as características que o material deve ter. E uma das informações mais importantes contidas nessa norma é essa tabela, que mostra a capacidade de vazão que o geocomposto precisa ter quando submetido a uma pressão do solo. O material ele é flexível, então quanto mais pressão ele sofre, mais ele fecha sua seção e, consequentemente, ele tem uma vazão menor com a seção quando ele sofre mais pressão. Só que essa informação ela interfere diretamente nos critérios para dimensionamento do projeto. Então, se a gente for fazer um cálculo de pressão, um dreno profundo, por exemplo, que é o dreno que vai mais ter pressão nesses assuntos que a gente tem hoje, a gente pode chegar numa conclusão, se a gente chegar aí numa condição ótima, digamos assim, onde eu tenho um solo com 18 kN por metro cúbico, uma profundidade de 1,5 metro de profundidade e um coeficiente de pressão ativa de 0,33, eu vou ter no máximo uma pressão aí de 8,91 kPa, certo? Eu estou dizendo isso por quê? Porque atualmente existem vários tipos de geocompostos, núcleos, geotêxteis, espaçadores, existe uma infinidade hoje no mercado. E alguns deles satisfazem a capacidade drenante a grandes pressões, mas não as baixas. Assim como existem também os geocompostos que satisfazem as baixas pressões, mas não as altas. Então, para o nosso caso, que estamos falando desses drenos profundos, não adianta a gente fazer um dimensionamento para os geocompostos que suportam a grandes pressões. Se sim, a gente tem aí uma condição a baixas pressões. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação ao tipo de material que a gente está especificando e ao material que está sendo aplicado na obra. Então, inclusive a Macaferri tem vários tipos de geocompostos drenantes. Geocompostos que atendem a norma a altas pressões, mas não atendem a norma a baixas pressões. Perfeito? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado que tipo de pressão que o material está sendo aplicado na obra para eu comprar, para eu aplicar o tipo de geocomposto adequado para o meu caso na rodovia. Bom, e quais são as diferenças e as vantagens da aplicação de um geocomposto contra um dreno convencional de brita mais geotexto, por exemplo? Eu vou citar alguns exemplos, alguns itens. O primeiro deles é a parte da segurança. É um item que a gente já falou lá atrás, mas agora vou falar de segurança voltados para a execução do dreno. Então a foto já está bem clara, na qual eu tenho ali na foto da direita do dreno de brita mais geotexto uma pessoa dentro da vala que foi escavada para a execução de um dreno de brita convencional. Imagine que se essa vala fechar ou por algum acontecimento uma pessoa ali de cima acaba caindo dentro da vala. Então é o primeiro ponto negativo que a gente tem com a execução de um dreno convencional.
Com o dreno com geocomposto, vocês percebam que a vala pode ser aberta muito inferior a um dreno convencional. Eu não estou dizendo que para a execução do dreno com geocomposto, essa é uma premissa. Não, a vala tem que ser aberta com essa espessura. Não. Se você abrir com essa espessura, você ganha velocidade, você tem menos movimentação de terra. Isso tudo te auxilia na produtividade também. Mas se você pode muito bem fazer a escavação de uma forma convencional também. Mas você vai acabar perdendo produtividade. Volume de escavação. Acho que as fotos já se respondem por si, mas o volume de escavação, se for feita uma escavação de uma maneira como da foto da esquerda, o volume de escavação é muito menor. Bota fora. Em 90% dos casos, não estou falando que em 100%, em 90% dos casos, o próprio material que foi escavado com os drenos de geocomposto retorna para dentro da vala. Ou seja, eu tenho bota fora praticamente que nulo. Eu não tenho que dispor de um transporte para lançar esse material que foi escavado em um outro local. Eu não utilizo recursos naturais, ou seja, eu não tenho que importar material para dentro de uma vala com o dreno com geocomposto, exceto nos 10% que eu falei agora há pouco que não satisfazem a condição de reaterrar com o próprio material que foi escavado. Por quê? Porque em casos onde eu tenho umas situações com uma argila muito fina, por exemplo, ou uma região de baixa permeabilidade pelo solo, da água pelo solo, eu tenho que fazer sim um pré-filtro. E esse pré-filtro é feito normalmente com uma areia ou um material granular. E aí vem a grande questão, Se for um dreno convencional, eu também precisaria fazer esse pré-filtro. Então, eu tenho uma condição de pré-filtro para os dois casos. Nesse caso, se for um dreno com geocomposto, se eu tiver que utilizar o recurso natural, o volume ainda é muito menor do que com o dreno de brita mais geotêxtil. Perda de material importado. Você sabe muito bem que para fazer um dreno de brita mais geotêxtil, eu tenho que dispor de um volume de brita, por exemplo, muito grande, e fazer um depósito dele próximo à obra. E esse depósito nem sempre é utilizado todo o material que está sendo disposto para fazer o dreno. Isso acaba gerando uma perda desse material importado muito grande. Isso tudo é custo, Então, acaba sendo aí um ponto negativo também para os drenos com brita mais geotêxtil. Produtividade. Por eu ter uma vala muito menor, por eu ter materiais mais leves, materiais com mais fácil transporte, eu ganho sim produtividade com a mesma equipe. A gente tem uma estimativa de média, que a média hoje no Brasil está em 3 vezes a produtividade com o geocomposto a mais do que os drenos com brita mais geotêxtil. E por último, o custo, que também acaba sendo bastante interessante. Hoje, o custo com o geocomposto drenante também já está nas tabelas do DENIT, que são o ciclo, lançaram um novo ciclo, e já estão incluídos aí os drenos com o geocomposto drenante. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com o DPS-08, que é o dreno de 1,5 m de profundidade, com o geocomposto drenante com 1,5 m de profundidade também, eu tenho aí uma redução, um custo de 55% menor do que os DPS-08. Isso em vantagem para os drenos com o geocomposto drenante. Isso sim mostra mais um atrativo para a aplicação desse tipo de material. E aqui só um vídeo ilustrativo, que foi comissionado por um laboratório com uma caixa comparativa entre os dois sistemas. Vocês podem observar que tem duas laterais, a primeira delas com o geocomposto drenante, lado esquerdo, e a outra com um dreno de brita com 50 centímetros de largura. Foi simulado uma chuva através de um sistema bolado pela universidade, e aí foi medida a vazão e aparentemente as duas vazões estão praticamente as mesmas. É somente um modo ilustrativo de se mostrar, claro que todas as medidas de vazões foram feitas, se realmente eles são compatíveis, mas fica interessante da gente avaliar visualmente dessa forma. Bom, eu vou mostrar para vocês, para melhor exemplificar, 2 cases. O primeiro deles com uma obra de drenos profundos e o segundo deles com uma obra de drenos de pavimento. O primeiro deles é uma rodovia no Rio Grande do Sul, em TAPS, para ser mais exato, que é a RS 715 e a RS 714. O trecho já apresentava um pavimento com elevado grau de degradação e muitos dos problemas foi ocasionado por falta de drenagem. Então, o projeto contemplou 2 dispositivos de drenos profundos e com geocomposto drenantes nas bordas do acostamento, como vocês podem observar nesses 2
trechos em vermelho aqui. Foi feita toda a parte de dimensionamento, é claro, e foi executado em obra, então, de uma maneira bastante não convencional, digamos assim, porque foi feito as valas foram feitas com valetadeiras tipo faca, que é como o vídeo que está sendo mostrado para vocês. Essa valetadeira é uma valetadeira que corta solo, ou seja, se eu tivesse que fazer um corte no pavimento, como aconteceu nessa obra, né, ou acostamento ou no pavimento, eu teria que fazer um pré-corte com outro tipo de disco ou então outro tipo de equipamento. Nesse caso foi o mesmo equipamento, só a troca da parte da frente da máquina. E aí, depois de feito o corte do pavimento, a gente entra com essa valetadeira de faca para fazer o corte do solo. Percebam nessa foto da direita, por exemplo, que a gente tem aí uma obra muito limpa, com equipamentos pequenos. Os tubos vêm todos eles em bobina dessa forma. O MacDrain ele vem nessa bobina verde. Essa bobina verde, só para vocês terem uma ideia, ela tem 1,5 metro de profundidade, que é um dreno profundo, com 20 metros de extensão. E ela pesa 17 quilos. Então você consegue ter um transporte muito tranquilo. O outro fator, nesse caso, bastante interessante, é que a obra foi feita sem interferência na pista. Ou seja, a gente não teve que fazer sistema de pare-siga, por exemplo. Devido ao tamanho dos equipamentos, é claro, também isso auxiliou bastante. Bom, após a abertura da bobina, como vocês podem ver aí a foto da esquerda, ela tem 20 metros de tensão. Se as nossas saídas, por exemplo, forem a cada 100 metros, eu faço a união de 5 panos, né, para chegar nos 100 metros e chegar na condição de projeto. Como eu falei anteriormente, o material ele tem uma bolsa embaixo, numa das extremidades, com um fio guia, uma linha guia dentro. O que você faz? Você amarra o tubo nessa linha guia e na outra extremidade uma outra pessoa vai auxiliando, puxando a linha guia dentro para que o tubo entre dentro da bolsa. Então, em 2 pessoas, de uma maneira muito simples, muito fácil, você acaba inserindo o tubo dentro do geocomposto drenante. Após feito essa inserção, vocês podem observar na foto da direita que o tubo já está dentro da bolsa. Você faz o lançamento do geocomposto dentro da vala. Um ponto interessante, vocês estão observando no vídeo da direita, é que o primeiro rapaz, ele está segurando 2 panos. Né? Esses panos eles não podem ficar dessa maneira, eles precisam ser costurados. Aí era uma questão só ilustrativa, na qual estavam fazendo algumas verificações, e aí depois sim se ergueu os panos e fez uma costura entre esses panos. Essa costura ela é feita com a própria linha guia que sai de dentro da bolsa, mas é justamente para que não haja interferência do material de solo penetrando no núcleo do geocomposto drenante. Para essa obra, como eu falei, em 90% dos casos isso acontece, para essa obra o próprio material escavado foi lançado para dentro da vala. Ou seja, a gente dispôs o geocomposto drenante em uma das laterais, uma das faces da vala, e no outro lado a gente repôs o material com o próprio material que foi escavado. Uma premissa que a gente exige só é que esse material que retorna para dentro da vala, ele seja compactado. Se for no caso uma areia, ele pode ser adensado com água. Nesse caso, como não era areia, ele precisava ser compactado. Hoje, a compactação pode ser feita de uma maneira manual, que nesse caso, por exemplo, como o dreno ficou fora do acostamento, não havia preocupação de ocorrer deformações na pista ou no acostamento, então pode ser feito dessa maneira mais artesanal. Mas hoje já existem dispositivos, já existem equipamentos com prolongamento e estreitamento da pá, que dão uma condição de compactação melhorada para essas situações. Nesse caso dessa foto da direita, por exemplo, foi um dispositivo também criado para que a hora que esse equipamento mecânico entrasse na vala, não machucasse, não danificasse o geocomposto drenante. Então, é para garantir também a integridade do material. E aí, uma foto do dreno finalizado, né? Eu só gostaria de salientar que nessa obra, por exemplo, a gente fez uma média diária, durante um mês que foi medido, uma média diária de produção de 300 metros lineares. Né? Isso de dreno acabado, escavação, colocação, compactação e finalizado dessa forma que está sendo apresentado nas fotos, 300 metros lineares no dia. Então, uma produtividade bastante interessante, que acabou sendo bastante satisfatória também para o cliente, nesse caso, o órgão estadual lá do Rio Grande do Sul. E um outro caso que eu tinha falado agora há pouco são os drenos de pavimento. Né? Nesse caso, eu vou apresentar um dreno cego, que é da SP344, em Agaí, em São Paulo.
Nesse caso do dreno cego, o material ele tinha uma altura, nesse caso, para que pegasse as estruturas do pavimento até chegar no subleito. De acordo com o que se apresentava na obra, percebeu-se que da superfície da capa asfáltica até o solo natural teria aproximadamente 40 centímetros, sendo que de estrutura, tirando o revestimento, eles teriam aproximadamente 33, 35 centímetros aí de estrutura e pavimento. Portanto, o geocomposto drenante ficaria para baixo da capa asfáltica, com uma altura de 33 centímetros. Só que uma grande vantagem que se viu para essa obra, por exemplo, como não tinha o tubo, como seria um dreno cego, eu não precisaria fazer uma abertura de vala, por exemplo, com 40 centímetros, assim como especifica os drenos do DENIT. Ou seja, se eu tivesse um equipamento que fizesse a abertura da espessura do geocomposto drenante, que tem 11 milímetros, seria o suficiente para eu colocar minha drenagem. Portanto, hoje já existem algumas empresas especializadas no Brasil que têm esses equipamentos de cortes, né, que são, eu sempre brinco, que é uma maquita gigante. Então, com esse material, com esse equipamento, eles cortam até 50 centímetros de profundidade. Nesse caso, não precisou-se de tanto, mas se corta até 50 centímetros de profundidade com uma largura, uma espessura de vala de 20 milímetros, 2 centímetros. Entre 16 e 20 milímetros aí é a média que tem se feito os cortes aqui nas rodovias do Brasil. Após feito esse corte, né, já na altura já pré-definida, faz uma limpeza da vala, né, com auxílio aí dessa foto na direita, que é a gente chama de patinete, que é um equipamento convencionado para obra, para auxílio da limpeza, e até mesmo com um jato de água também é possível ser feito o auxílio da limpeza. Após feita a limpeza, você coloca então o geocomposto, o McDrain nesse caso, dentro da vala. Lembrando que esse geocomposto já vem na altura de 33 centímetros, ou seja, ele já vem com a altura pré-definida, e depois de feita a vala, ele entra sem nenhuma dificuldade dentro da vala para que você consiga destinar essa água até uma saída. Ele é um material flexível, então as curvas para sair a 45 graus também são muito fáceis de fazer, né? Após feito esse lançamento do geocomposto, como a gente tem uma vala com 20 milímetros e o geocomposto drenante tem 11 milímetros, vai ficar uma folga de mais ou menos 9 milímetros. Para que não haja essa folga no pavimento, a gente lança areia e adensa com água para que ele preencha o maior número de vazios possível, para que realmente não fique as partículas em suspensão dentro da vala e acabe selando o geotexto, matando o geotexto com uma nata, que a gente chama por conta da água. Após feito esse preenchimento com areia, com adensamento com água, você lança o material que você tem disponível na obra para fechamento. Pode ser até mesmo COQ ou um PMF, o que for mais acessível. A gente só recomenda que seja com uma granulometria um pouco menor, para que haja aí uma melhor entrada do material, um melhor fechamento na vala, já que ele tem somente 20 milímetros de abertura. Após feito isso, é feita uma compactação, que seja com uma placa vibratória, e essa aí é uma aparência final do meu dreno já na rodovia. Ou seja, ele fica praticamente que imperceptível para o usuário, não há problemas com recalque, se ele for um dreno transversal, por exemplo, não há problemas com recalque, o trilho de roda nem pega dentro dessa vala, e ele fica menos perceptível que, por exemplo, uma junta de dilatação e um pavimento rígido. Após feito essa linha, né, o dreno, um corte até a sua saída, a partir desse ponto, onde eu tenho a foto na esquerda, por exemplo, a partir desse ponto da saída do acostamento, eu posso sim lançar um tubo, né, para eu destinar essa água até meu ponto de captação. E aí eu faço uma adaptação ali com o tubo e com o McDrain para que ele consiga levar essa água até o seu ponto final. O que eu gostaria de salientar é que para ambos os casos, tanto para drenos profundo, drenos de pavimento, a Macaferri faz uma orientação de aplicação dos materiais. Ou seja, vocês, Ramon, eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo, contem com a gente, até mesmo para acompanhamentos de obra. A gente faz toda uma assessoria técnica e isso está embutido no DNA da Macaferri. Eu queria mais uma vez agradecer a todos pela atenção. Os meus contatos no meu e-mail estão nessa tela. Obrigado por assistirem ao primeiro workshop web. Mais uma vez, obrigado à equipe da Macaferri, a equipe de marketing da Macaferri. Obrigado ao PV Virtual e nos vemos em breve. Até lá!
Marvitec é especialista em estruturas metálicas e possui a mais completa linha de produtos para a segurança viária. Amplo parque industrial com equipamentos de última geração, oferecendo a nossos parceiros maior qualidade e agilidade na área de segurança viária. A Marvitec firma o compromisso para o desenvolvimento de toda a infraestrutura do país. Seja nosso parceiro você também. Acesse nosso site www.marvitec.com.br.